1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18 hoje. Do verso 1 ao verso 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que o castiguem, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com sua vida o que fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé em uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasa. Diga comigo, um pão assado. Sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu, deitou-se novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Versículo 9 eu estou lendo. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também está procurando me matar. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor passará. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava também nele. E depois do fogo, houve murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso para o Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria, e unja Eliseu de Abiel e Meloá, para suceder a você como profeta, e a Jeú, para matar todo aquele que escapar da espada de Israel. Obrigado, meu bem. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000. Diga comigo, 7.000. 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinou diante de Baal. E todos aqueles cuja as bocas não o beijaram. Apenas até aí. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua bondade.
Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos conduzir e o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha tocar o nosso coração e que nessa noite, Pai, nós possamos estar disponíveis a ouvir a Tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra boa e a Tua palavra seja a semente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós chegamos na quinta parte da nossa série de mensagens sobre Elias. Na parte 1, nós falamos que Deus nos esconde para que depois Ele possa se revelar. Na parte 2, nós entendemos que o deserto faz parte do processo de Deus e Deus nos leva ao deserto, Deus nos prepara no deserto, Deus supre as nossas necessidades no deserto. Na semana 3, nós falamos sobre quem realmente conhece a Deus e sobre aqueles que acham que conhecem ao Senhor, mas não o conhecem. Na semana passada, nós falamos sobre reconstruir os nossos altares ao Senhor, para que então Deus faça o grande milagre dele na nossa vida. Hoje nós chegamos à quinta parte dessa série de mensagens. O fogo, ele caiu sobre o holocausto que Elias fez, queimou todo aquele novilho e houve um grande milagre. Elias teve um momento de estresse e de luta, de batalha, porque ele matou todos os 450 profetas de Baal. Elias tinha tido um momento espiritual extremamente estressante sobre a sua vida, porque ele tinha passado dias, talvez meses, talvez anos, suplicando por aquele grande dia onde ele derrotou e mostrou que Deus era Deus e não Baal. Recapitulando, Baal naquela época era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, que trazia prosperidade sobre a terra. Então Deus dá uma tática a Elias para orar, para que não chova. E durante 3 anos não choveu sobre a terra, mostrando então que Baal não era Deus. E de repente o rei Acabe, o rei daquela época, na nação de Israel, já tinham se passado 19 reis, e Acabe agora era o pior rei de todos, porque era um rei que era manipulado extremamente pela sua esposa demoníaca e possessiva chamada Jezabel. Nós vimos que Elias então clama e diz a Acabe: durante 3 anos não choverá até que eu diga que irá chover. Elias foi ousado, Elias usou totalmente o seu temor a Deus e a sua ousadia espiritual para declarar que da sua boca sairia quando e como iria chover sobre a terra. Quando o profeta, ele então desce ali da montanha onde ele estava, aonde ele se encontrou no Carmelo com os profetas de Baal. Então, quando ele desce daquele momento, ele entra em um vale. Em um vale que não era físico, mas um vale que era sentimental. Um vale chamado de depressão. Se esse texto não for um dos talvez mais importantes da Bíblia, ele está talvez no top 100 dos textos mais importantes das histórias da Bíblia. Essa ilustração que nós fizemos talvez retrate exatamente a maneira como Elias estava vendo o mundo ao seu redor. O profeta que tinha repreendido, o profeta que tinha feito tantas coisas, tinha sido usado por Deus, agora nesse momento estava passando por algo chamado depressão. Existem muitos pastores em muitas igrejas que pregam que a depressão é algo espiritual e não provém de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. A depressão é algo do nosso físico. É algo extremamente do nosso psíquico, é algo extremamente afetado através de um cansaço, de um estresse que ecoa do nosso corpo
para a nossa mente. Essa mensagem, ela falou tanto comigo, irmãos, mas tanto comigo, que quando eu estava preparando ela, eu pude provar, literalmente, na pele, aquilo que Deus estava falando nesse texto. Eu me lembrei, eu disse algumas vezes aqui, já várias vezes na casa, que em 2019 eu passei por um momento de depressão muito grande da minha vida. E esse momento de depressão não veio seguido de uma circunstância onde eu passava por um problema financeiro, ou por a morte de alguém, ou por um desastre no trabalho, mas a depressão ela veio na minha vida sem causa alguma. E todo homem de Deus e toda mulher de Deus estão sujeitos, sim, à depressão. Existem dois tipos de depressão. Aquela depressão que já se propaga pela sua família e desde o seu nascimento você nasce seriamente com uma tendência a ter essa depressão. E existe uma outra depressão que é através da circunstância, o momento em que você está passando da sua vida. Aqui nós vemos o profeta passando depois de um momento que ele havia passado na sua vida. O mesmo profeta que orou pelo fogo. O mesmo profeta que declarou que Deus era Deus e não Baal, agora estava profundamente angustiado. E talvez, assim como eu, esse texto fale muito ao seu coração. Então eu queria muito que você anotasse e você participasse do culto dessa noite. Eu queria que nessa noite você se sentisse, você está sentado no sofá da sua casa e nós dois estamos conversando. E eu quero te ouvir e eu quero que você me ouça. Porque talvez aquilo que você esteja passando é algo que eu também passei um dia. Assim como nós lemos aqui, o fogo que foi derramado sobre o altar do Senhor, agora se torna o nosso primeiro tópico. O fogo, ele se apagou. Diga comigo, o fogo se apagou. E eu quero te mostrar como o fogo se apagou sobre a vida de Elias. Versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, diz ele, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã esta hora não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo, havia um servo junto com ele ali, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta. Giesta é exatamente uma plantinha. Se você jogar e dar um Google, você vai ver que é uma plantinha amarelinha, bonitinha. Obrigado, Mona. E Elias, ele foi e se assentou nesse lugar. Agora, entenda algo que me chama muita atenção nesse texto. Elias havia matado 450 profetas. Elias tinha sido reconhecido pelo milagre do azeite, da multiplicação da farinha. Elias tinha sido reconhecido por ressuscitar o filho daquela mulher viúva. Elias tinha sido reconhecido que Deus era Deus quando o fogo cai sobre o holocausto. Mas agora Elias tinha medo, porque ouviu uma mensagem de uma mulher. Muitos de nós conseguimos entender que 1000 pessoas celebram as nossas vitórias, mas mediante a palavra de uma pessoa, destrói a sua vida. Eu sou bem assim. Às vezes, eu recebo mensagens no Instagram de algumas pessoas elogiando o nosso trabalho,
elogiando o ministério, elogiando a casa voadora, elogiando a pregação, pessoas que nos pedem oração, né? Nessa semana que se passou, nós tivemos aqui alguns dias na igreja orando por algumas pessoas nos agradecendo, falando: pastor, muito obrigado pela seriedade, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Mas de repente, vem uma pessoa e semeia uma palavrinha. Eu acho que não é tão legal assim não. E aí você se deixa abalar. Você se deixa ser levado por aquela única pessoa. Por aquela única palavra que foi semeada no seu coração. Uma pessoa que te critica, ou até mesmo que você vê o trabalho de uma outra pessoa que você acha que é melhor que o seu. E isso te abala. E aí você se esquece daquelas outras 1000 pessoas que te elogiam, que estão do seu lado, que querem ser suas amigas, que querem conviver com você, que querem ouvir sua mensagem, que querem elogiar o seu trabalho. E você se deixa a levar por apenas uma palavra. Hoje de manhã a gente estava na reunião de voluntários, e eu estava dizendo sobre o Casa Aberta da festa junina que a gente fez aqui, que nós fizemos aqui na frente, e tinha sido tão alegre, a gente estava tão feliz por tudo que tinha acontecido, e eu lembro que o último prêmio, quem lembra qual que era o último prêmio da festa que a gente sorteou no bingo? João, cadê o João? João, qual que era o último prêmio que você queria ter ganhado? Era uma galinha. Então nós sorteamos uma galinha. E a galinha é um animal. Obviamente, se você come KFC, frango assado, parabéns, você acabou de descobrir que é uma galinha que você come. É um animal como qualquer outro. E eu lembro que a gente não maltratou o animal, o Alisson mostrou uma tática de hipnotizar a galinha. Eu não sabia se eu orava repreendendo ou se era uma bênção isso. O hipnotismo com uma galinha. Eu fiquei: Senhor, e agora? Eu repreendo, o que acontece? Mais uma pessoa filmou nós sorteando uma galinha e me mandou uma mensagem no Instagram da casa, destruindo a casa, lacrando a casa, que vocês são irresponsáveis, que vocês maltrataram os animais, que esta pobre galinha irá morrer. E por sorte, a Viviane ganhou essa galinha de presente. E essa mensagem eu recebi, era por volta de 00:31, para ser mais preciso. E aí eu fui conversar: olha, moça, então nós não maltratamos a galinha. A Cleide será muito bem conduzida. Era o nome da galinha, Cleide. A Cleide será muito bem conduzida. E amanhã eu faço questão de te mandar uma foto dela. E eu agradeci ao Senhor que muitos irmãos aqui não ganharam essa galinha, que senão eu teria que te mandar uma foto da panela. E a Cleide na panela. Talvez eu teria que usar uma inteligência artificial para fazer a Cleide dando um joia para a câmera. E a Cleide continua viva lá na casa da Viviane. E a Viviane me mandou uma foto da Cleide. Eu falei: Jesus, muito obrigado pelo livramento. Mas isso, brincadeiras à parte, me trouxe uma tristeza muito grande. Porque a festa tinha sido incrível. E aí eu fiquei pensando assim: poxa, será que a gente não foi exemplo? Será que a nossa igreja foi um péssimo exemplo para as pessoas que estavam em volta? Para as pessoas que passavam na rua e assistiam? Será como que as pessoas interpretam isso? E muitas vezes você está assim, meu irmão. Você está num processo de depressão porque você pensa que todos pensam mal de você. Você começa a olhar as pessoas, e se você vê de longe alguém conversando, e só olhando rapidamente para você, você fala: aí, estão falando mal de mim, hein? Estão pensando mal de mim. Ih, meu chefe me tratou mal hoje, vou ser mandado embora. E nós entramos num estado de depressão porque nós nos importamos muito mais do que as pessoas falam de nós, do que aquilo que o próprio Deus pensa sobre nós. Eu trouxe aqui dados da Associação de Saúde Mundial, da União de Saúde Mundial,
que diz sobre sinais da depressão. Os sinais da depressão são caracterizados pelo medo, pelo isolamento, pela carência de simpatia, ou seja, a falta de amizade, e o último estágio, o desejo da morte. Elias passou por uma depressão profunda. Acompanhe comigo lá no versículo 5. Versículo 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore, dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor, e ali junto da sua cabeça havia um pão assado em brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Aqui Elias estava profundamente na sua depressão, ao ponto que nem o anjo o contentou. Aquele profeta que nós vimos lá no primeiro versículo, que os corvos traziam alimento para ele, agora o próprio anjo trazia alimento para ele. E mesmo assim, ele não via sentido na vida. A Bíblia nos fala que Elias, ele comeu, ele bebeu, mas ele voltou a deitar. Deus estava trabalhando na vida de Elias. Aqui nós vemos o primeiro tratamento de sonoterapia da face da terra. Eu lembro que em 2019, quando eu passei por tudo que a gente passou, e eu falo a gente porque eu e a Jana, a gente passou isso junto, eu lembro que a minha vontade era só de ficar deitado o dia todo. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu via o dia cinza igual hoje, e eu falo que hoje Deus se demonstrou totalmente ilustrativo nessa mensagem, porque enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, hoje, eu estava olhando para fora, na janela de fora do meu quarto, e eu estava vendo aquele temporal, aquele céu cinza. E Deus me tocou e disse o seguinte: consegue ver esse céu cinza? Essa era a cor que você via. Essa era a cor que Elias via. E essa é a cor que muitos que estarão lá essa noite estão vendo. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, ele quer tratar a sua vida. Deus, ele quer te curar, ele quer te libertar. Mas para o final eu quero falar um pouco sobre a medicina. Mas aqui nesse ponto nós vemos o anjo trazendo o próprio alimento. Alguém que está passando por um momento de depressão precisa de ter um renovo em seu corpo. Alguém que está passando por um momento de depressão, por causa de um momento de estresse, de cansaço, de luta, precisa de um momento de descanso. Nós sabemos que muitos que já tiveram sintomas de burnout, sabem que precisam de descanso. E na nossa vida nós queremos conquistar muitas coisas e acabamos perdendo a nossa saúde. Quantos aqui se lembram que no início do ano eu disse que esse ano eu iria perder 20 quilos? Quantos se lembram disso? Já foram 14, irmão. Falta só mais 5 para o final do ano, hein? Só mais 6 para o final do ano. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa mente. Irmão, pastor, ora por mim. Eu estou cansado demais. Irmão, eu posso até orar, mas você precisa pisar no freio. Pastor, eu não consigo dormir à noite. Eu deito, meu pensamento começa a ficar acelerado. Irmão, vou te passar o contato do meu psiquiatra. Pastor, como assim? E agora é a hora que eu quero falar com você. Aquilo que é espiritual, a igreja está aqui. Mas você precisa aprender a acreditar também que a medicina está aqui para nos ajudar. Lucas, o discípulo de Jesus, era médico. 2019, enquanto eu estava naquele caos da minha vida, eu conheci 2 pessoas que mudaram muito a minha história. A primeira delas,
eu conheci o pastor Paulo da cidade de Ribeirão Preto, que cuidou de mim de uma forma espiritual. Me amou, orou pela minha vida, ele e o pastor Pedro. Cuidaram de mim, oraram junto comigo, me deram uma direção. Mas eu também conheci o Dr. Fauzi, que até hoje é meu psiquiatra, que me ajudou muito. Conheci também o Dr. André, que foi meu psicólogo durante muito tempo e me ajudou muito. Então nós precisamos ter uma consciência que todo homem de Deus, todo crente, toda mulher de Deus estão desprotegidos, pois é do corpo a depressão e não da alma. Quantos estão entendendo essa mensagem? Amém? Não me julgue, irmão, mas eu preciso te ensinar. Deus, Ele não julgou Elias. Como muitas igrejas julgam as pessoas por estarem em depressão. O anjo não julgou Elias. Pelo contrário, Deus o alimentou. O profeta estava esgotado. Então Deus começa a curar. A curar de um método muito simples. Elias, apenas coma e durma. Vira para quem está do seu lado e fala para ele assim: apenas coma e durma. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? A gente precisa descansar. E tem muitos que estão levando muito a sério: apenas coma e durma. Temos que exercitar. Ontem eu estava fazendo uma caminhada com as minhas filhas lá no piscinão e eu passei do lado da casa do Bruno Senna e eu dei um grito: Bruno! Não posso gritar que eu estou sem voz. Eu acho que eu perdi minha voz, foi nesse grito. E eu estava lá porque fazia anos que eu não fazia uma caminhada. Fazia muito tempo que eu não me exercitava, e principalmente com minhas filhas. Nós precisamos saber cuidar do nosso corpo. Existe um grande teólogo que disse uma vez uma mensagem maravilhosa sobre o corpo do ser humano. Deus, Ele nos deu um cavalo e uma mensagem. Um cavalo e uma mensagem para levar até as pessoas. Se o mensageiro morre, o cavalo não leva a mensagem sozinho. Então muitas pessoas não serão impactadas. Então se você não cuidar do seu corpo hoje, meu irmão, a mensagem do Senhor não pode chegar até as pessoas, porque você não cuidou do seu corpo. Muitos aqui nessa noite estão passando por um processo de depressão e angústia. Antes da sua missão, Deus quer curar você que é o mensageiro. Amém? Posso ouvir um amém bem alto, cara? Deus não queria que Elias fosse para Horebe. E eu quero te explicar o que é o Horebe. Talvez você se lembre desse nome. Horebe foi aonde Moisés teve a visão da sarça ardente. Mas Elias, ele foi. Deus queria que Elias voltasse. Mas Deus, como é um bom psicólogo, disse: já que ele não está preparado, vou deixar ele ir para o Horebe. O Horebe é um lugar muito longe de onde Elias estava. Cerca mais ou menos de 300 quilômetros de onde Elias estava. A Bíblia fala que foram 40 dias andando. E quando Elias chega no Horebe, ele esperava talvez que Deus falasse com ele da mesma forma que falou com Moisés. E aí nós entendemos no nosso segundo tópico sobre a depressão de Elias. Quando Deus, Ele sussurra em nosso coração. Vamos ler o versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna e passou a noite. E o Senhor apareceu para Elias. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu quero parar esse texto para te explicar
Mas o sentido dessa pergunta para Deus, de Deus para Elias, é mais ou menos assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você não tinha que estar aqui. Por que você veio? Essa pergunta eu queria fazer para você nessa noite. Por que você está aqui nessa noite, meu irmão? Por que você veio a esse lugar? E muitos de nós vamos falar assim: eu vim buscar a presença de Deus. E aí nós continuamos lendo, versículo 10. E respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Os deuses dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Ou seja, uma pessoa está procurando tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som suave, como de um sussurro. Elias talvez esperava a manifestação de Deus, assim como foi com Moisés. Porque se você for ler o texto de Moisés, no capítulo de Êxodo, você vai ver que Deus veio com um terremoto. Deus veio com fogo sobre a sarça ardente. Nem sempre Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, como manifestou na vida de outras pessoas. Elias foi ao Horebe tentando achar a presença de Deus, sendo que Deus já tinha aparecido para ele há muito tempo. Com os corvos, na casa da viúva, no Carmelo. Quantos de nós estamos querendo ver a manifestação de Deus na nossa vida e Deus está falando assim: cara, eu já te abençoei há muito tempo. Só de você estar aqui sentado hoje, você já é vitorioso, você já é um vencedor. Só de você ver sua casa hoje do jeito que está, sobrevivendo, está difícil? Tá, mas você é um vencedor. Eu já falei com você. Deus está falando isso para você nessa noite. Eu já falei com você. Eu estou do seu lado. Eu te amo. Mas Deus, ele respeita o processo de Elias. Deus, ele permite que ele vá ao Horebe. Deus permite que Elias procure com as suas próprias mãos. Deus permite que Elias caminhe 300 quilômetros. Sabe o que me chama muita atenção nesse texto? Quando a gente vê que Deus vem através de um sussurro na vida de Elias. Porque uma pessoa que está passando um momento de depressão sobre a sua vida, ela não procura agitação, ela procura paz. Uma pessoa que está passando um momento de depressão porque ficou doente durante muito tempo, ou perdeu o trabalho. Eu lembro que na pandemia, quantas pessoas perderam o trabalho? Quantos de nós perdemos pessoas que nós amamos na pandemia? E tudo que nós estávamos procurando era paz. Deus se manifesta na vida de Elias através de paz, para que então reinicie a jornada de Elias. Esse é o terceiro tópico da minha mensagem. Como nós podemos sair de uma depressão? O primeiro tópico é quando o fogo do nosso coração se esfria. O segundo tópico é quando Deus, ele se manifesta através da paz. E o nosso terceiro é o reinício de uma nova jornada. Vamos ler o versículo 13 ao 18. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e ficou na entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe perguntou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você veio aqui?
E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse, e para mim é o ponto principal desse texto: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safete, de Abidiel Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Aqui nós vemos que Deus trata Elias sem pressa, trata com cuidado. O anjo alimenta com pão e água, sustenta a alma e o corpo de Elias, e Deus tratou Elias falando no íntimo dele. Depois de enviar de volta, volte pelo caminho e unja reis sobre Israel. Volte pelo caminho. Em 2019, que na verdade já era 2020, quando eu estava saindo desse processo da minha vida, veio uma palavra de Deus para mim, para eu voltar para o caminho de onde eu tinha errado. Para eu voltar a olhar tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Descer pelas escadas e pelos porões do meu passado e ver quanto Deus foi fiel comigo. Hoje pela manhã eu disse algo aos voluntários dessa casa. Eu disse a eles: o grande segredo de ter uma vida abençoada é o tempo pelo qual você investe ajoelhado orando. O tempo de resposta de Deus na sua vida é o tempo que você investe orando. Uma pessoa que não ora e que não dobra os seus joelhos para falar com o Senhor, não tem resposta nenhuma de Deus. Como você pode conhecer a sua esposa se você não tem relacionamento com ela? E o que Jesus chama a igreja? De minha noiva. Jesus te chama de minha noiva. Se Jesus quer se relacionar com você como pai, como alguém que te ama, é necessário que Ele te conheça. É necessário que você abra seu coração e fale com Ele. Se você quer ser ouvido, se você quer sair desse momento de depressão, é necessário que você precisa dobrar os seus joelhos no chão. O caminho para trás não foi uma punição. O caminho para trás foi um novo recomeço de Deus sobre a vida de Elias. Muitos de nós aqui nesse lugar, nessa sala, nessa noite, estamos punindo a nós mesmos. Estamos punindo a nós mesmos. Essa semana que se passou, eu e a Jana, a gente conquistou uma grande vitória. E hoje nós estávamos vindo para casa, para aqui, para esse lugar, e eu disse para ela o seguinte: amor, hoje que está caindo a ficha sobre a vitória de Deus sobre a nossa vida. E ela disse assim: por quê, meu bem? Eu disse: porque a gente cai sempre no mesmo problema. A gente achar que a gente não merece ser vitorioso. A gente achar que a gente pecou demais, errou demais. E a gente não dá crédito a nós mesmos. Não, cara, eu venci. Eu conquistei. Eu cheguei aqui onde eu cheguei porque Deus me ouviu. Porque Deus esteve com o meu lado. Porque também eu batalhei. Porque eu estudei.
Eu não fui um cara errado, eu não passei ninguém para trás. Eu fui um cara que tive um passado errado, mas hoje eu sou um cara de Deus. E eu mereço isso para a minha vida. Eu mereço voltar e ver aquilo que Deus fez na minha vida, para que eu possa ver aquilo que Ele vai fazer no meu futuro. Quem era você há 10 anos atrás? Onde você estava 10 anos atrás? E olha onde Deus te trouxe. Talvez muitos de nós vai falar assim: pastor, há 10 anos atrás, eu estava bem de vida. Eu estava com uma vida financeira maravilhosa, estável. E hoje não está tão bem assim. Mas talvez há 10 anos atrás você estava com uma vida financeira estável, mas distante dos caminhos do Senhor. E hoje você conhece a salvação. E você sabe que o seu sustento vem do Senhor e não dos homens. Isso é maravilhoso, irmão. Eu saber quem controla todos os meus dias. Eu quero finalizar essa mensagem. Elias, que havia perdido o sentido da vida, agora recebe uma nova missão. Ele é convidado a ungir reis sobre Israel. Elias estava se achando sozinho, mas Deus mostra para ele que haviam 7.000 que não haviam se dobrado a Baal e estariam agora do lado dele, lutando. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? A depressão distorce a realidade. Ela faz você crer que é o último, quando Deus, na verdade, preparou muitos para estarem do seu lado. A depressão faz você se sentir a pior pessoa do mundo e ver o mundo de uma maneira cinza, enquanto Deus te mostra a aliança que Ele fez com Noé. A aliança com Noé era o arco-íris, para você sempre se lembrar que Deus é um Deus de aliança e que traz cor de volta à sua vida. Os servos mais fiéis de Deus têm os seus dias de desânimo, mas jamais ficam sem esperança. Antes de eu orar por você, eu acho que você percebeu que hoje minha voz sumiu. E sumiu de uma forma extremamente sobrenatural. Ontem eu estava muito bem e hoje acordei desse jeito. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, eu disse: Deus, assim como todas as vezes, o Senhor sempre traz uma mensagem que é ministrada primeiro para mim. Deus, Ele fala comigo, para depois eu poder passar essa mensagem com sinceridade no coração para cada um de vocês. E eu cheguei aqui nessa noite, nesse lugar, com muita sede e fome de Deus, mas me sentindo exatamente como Elias, uma pessoa sozinha, porque eu não sei se você sabe, mas o ministério pastoral é um ministério muitas vezes de solitude. É um ministério que a gente não tem com quem muito se abrir. A gente sente falta de alguém que coloque a mão sobre a nossa cabeça e ore por nós. E eu ministrei aqui na vida dos voluntários e eu me ajoelhei ali onde o Denis estava. E eu disse: Deus, fala comigo, Deus, nessa noite. E o Alisson e o Lucas vieram de uma maneira muito espontânea, oraram pela minha vida hoje. E eu senti isso tão maravilhoso, meu irmão. Eu senti que eu não estou sozinho. Eu senti que eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Então, se você nessa noite está se sentindo sozinho, se nessa noite você está sentindo que a depressão está corroendo o seu coração, eu quero te dizer, existe uma família aqui, existe uma casa aqui, e nós vamos orar com você, e nós vamos estar juntos. Mesmo que o seu pastor esteja sem voz, nós queremos orar por você, e dizer que você é amado, e dizer que você faz parte dessa família, e que nós nos importamos com você. Nós sabemos que a medicina está aqui, e vai te ajudar também, mas se hoje a sua dor é no seu espírito, nós queremos orar por você.
Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!